E aí pessoal, tudo bem? Já faz tempo que eu não posto vídeos aqui no canal e hoje eu resolvi postar porque eu estou respondendo algumas perguntas aqui no final do ano que sempre me mandam porque as pessoas ficam um pouco desesperadas em relação ao que elas fizeram durante todo o ano em relação a finanças. Então, desde que eu criei o canal, sempre quando se aproxima o final do ano, novembro, dezembro, eu começo a receber algumas mensagens não de pessoas endividadas, mas aquelas que não conseguiram fazer nada durante o ano em relação às finanças, né? Elas vêm me dizer que não conseguiram guardar dinheiro, não conseguiram investir e algumas não conseguiram se livrar das dívidas. Já que o canal tem esse nome, Sem Dívidas, muitas pessoas me acham, principalmente no Instagram. Se você não me segue aí então, sem underline dívidas lá no Instagram, me perguntando, né, por que, né, tentando entender por que elas não conseguiram guardar dinheiro, por que elas não conseguiram investir, não conseguiram se organizar e nem sair das dívidas. Então, de tanto responder essas perguntas nesses últimos 2 meses, eu resolvi fazer então uma série de vídeos para dar um passo a passo, né, um mapa para as pessoas realmente se organizarem em 2019. Estou fazendo esse vídeo aqui no dia 26 de dezembro de 2018, porque realmente eu quero lançar no dia 1º de janeiro e espero que vocês, das poucas pessoas que acompanham o canal, realmente coloquem isso em prática, porque eu estou fazendo de todo o coração, não é um curso pago, nada disso. É simplesmente o que eu falo para as pessoas para se organizarem financeiramente. É como eu ajudo, é o passo a passo que eu dou e que já consegui ajudar algumas pessoas, graças a Deus. Então, o que eu percebo conversando com as pessoas é que elas têm um medo de investir ou de guardar um dinheiro. Quando eu falo guardar, é investir, tá, gente? É colocar no Tesouro Direto, ou, por exemplo, hoje em dia na Nuconta, que é 100%, que rende 100% do CDI, algum investimento que não seja poupança, né? Que não está compensando ainda investir. Elas não colocam dinheiro lá porque simplesmente tem medo de precisar do dinheiro. E, gente, a gente sempre vai precisar de dinheiro. Durante um ano, né, 12 meses, vai acontecer algum imprevisto. Seja uma coisa bobinha, como por exemplo, estragou seu carro, ou algo grave, né? Você precisar de um medicamento, uma cirurgia, sei lá, alguma coisa médica, né, com um médico que você vai ter que gastar muito dinheiro. Então, o erro das pessoas está em não ter um fundo de emergência. Se você não tem um fundo de emergência, você vai sempre gastar o dinheiro que você investiu, porque você pulou uma etapa fundamental que é ter um fundo de emergência. Se você tem um fundo de emergência, se acontecer alguma coisa, você vai usar o fundo de emergência. E o dinheiro que você investiu depois de ter formado o fundo de emergência vai ficar lá. E você vai conseguir manter esse investimento por meses ou anos. E assim você vai ter um ânimo para conseguir investir todo mês e continuar com a disciplina de investir. Então, chega a ser uma burrice pular o fundo de emergência. Porque você vai investir, vai precisar do dinheiro, e quando você tirar esse dinheiro do investimento, você vai ter um desânimo, porque você vai sempre colocar um dinheiro no investimento e vai tirar toda vez que precisar. E com o tempo, você vai desistir. Eu falo isso porque eu fiz isso no começo também, mas rapidamente, lendo os livros do Gustavo Cerbasi e outros, eu corrigi esse erro. E há muito, muito tempo eu não mexo nos meus investimentos. Logicamente que eu não tenho milhões investidos como Gustavo Cerbasi, mas eu não mexo nos meus investimentos. Quando eu preciso, eu pego no meu fundo de emergência e se eu tirei muito, eu reponho. Então, esse primeiro vídeo, a coisa mais importante que eu tenho para te falar é crie um fundo de emergência. Eu vou falar já já um pouco mais sobre isso, como criar, como se planejar para criar o fundo de emergência. Mas antes eu quero falar alguns outros motivos para as pessoas não se organizarem e não guardarem dinheiro. Um outro motivo, além desse de não criar o fundo de emergência, é a falta de planejamento. As pessoas simplesmente recebem o salário, pagam as contas e às vezes nem fazem a conta de quanto estão devendo, simplesmente pagam as contas à medida em que elas chegam e o dinheiro que sobrou elas gastam, né? Elas não planejam isso. Ou seja, é a falta de um orçamento.
No segundo vídeo, então, vou mostrar para vocês duas formas de se fazer um orçamento mensal para você se organizar e saber realmente para onde vai o seu dinheiro e o que fazer com o seu dinheiro. E o último motivo que eu vejo, que é o maior motivo para as pessoas não se organizarem, não controlarem o dinheiro, é a falta de conhecimento. Elas mal conhecem a poupança. E o pior de tudo, elas nem sabem como a poupança funciona. Elas não sabem quando é que você pega um rendimento, quando é que você não recebe o rendimento. E eu converso com algumas pessoas, elas nem sabem como investir na poupança. Elas nem sabem, por exemplo, que a conta corrente delas ou a conta delas do banco tem lá a opção de poupança já vinculada que basta transferir. Isso é o cúmulo da falta de informação em relação à educação financeira. As pessoas continuam pagando R$ 70 de cesta de serviços na conta bancária, sendo que hoje nós temos várias opções de bancos que não cobram nada de você na sua conta. Então, já que eu falei um pouco mais dos motivos que fazem as pessoas não se organizarem, não guardarem dinheiro, eu quero falar aqui então como você pode fazer para criar o fundo de emergência. Se você é autônomo, você deveria ter pelo menos 6 meses dos seus ganhos guardados. E quando eu falo guardado, é investido, mas um investimento de alta liquidez, que quer dizer que você pode sacar ou pode pegar esse dinheiro rapidamente. Então, por exemplo, a poupança, né, que eu não indico, ela tem alta liquidez. Quer dizer que você pode sacar e usar esse dinheiro rapidamente. No mesmo dia você vai transferir para a conta corrente ou fazer o saque, por exemplo, né, se você tem uma conta na Caixa Econômica poupança, você pode sacar no mesmo dia, ou você pode ter esse dinheiro, por exemplo, investido no Tesouro Selic. Você vai vender um título num dia e no próximo dia útil ele vai ficar disponível na sua conta na corretora e você vai transferir para sua conta bancária. Aí então você pode sacar e usar o dinheiro. Então, se você é autônomo, né, ou seja, tem ganhos variáveis, num mês você ganha menos, no outro você ganha muito mais, o que você deveria fazer é calcular uma média dos seus ganhos. Se você é autônomo, você já sabe quanto você ganha por mês. Pode ser que seja 2.000 ou 2.500. Então faça essa média e guarde 6 vezes o seu salário. E eu sei que é muito difícil. Se você ganha R$ 2.000 por mês, por exemplo, como autônomo, você deveria ter R$ 12.000 guardado. E é muito difícil. Eu sei que isso não é fácil, porque quando eu formei o meu primeiro fundo de emergência, eu demorei bastante. Foi cerca de 8 meses para formar o meu fundo de emergência. E só foi 8 meses porque eu recebi meu 13º e apliquei todo para criar meu fundo de emergência. Então, se você acha que 6 meses é muito tempo, né, ter 6 meses guardado, guarde pelo menos 3 meses. Se você é funcionário público, por exemplo, eu acho que ter 3 meses já é mais que suficiente, porque você, como funcionário público, tem poucas chances de perder o salário. Então, dificilmente você vai ser demitido. O que provavelmente vai acontecer, né, já que você é um ser humano e acontece com todo mundo, é alguma emergência. E então, se você quer investir, quer se organizar financeiramente, você deve ter 3 salários guardados para que quando uma emergência acontecer, você use o fundo de emergência e não aquilo que você começou a investir, seja para aposentadoria, para um sonho a curto prazo ou outras coisas. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Então, o que você deveria fazer é um plano para criar seu fundo de emergência. Então, vamos supor que você ganha R$ 2.000 por mês. Ganhando R$ 2.000 por mês, quanto você poderia guardar por mês para formar esses 6.000, por exemplo? Então, o que você deveria fazer é enxugar suas contas, criar um orçamento todo mês. Nós vamos ver isso na próxima aula já. E com esse orçamento, você vai reservar parte do dinheiro para o fundo de emergência. Até aí é muito lógico, né? É lógico que você vai fazer isso. Mas em quanto tempo, Flávio, eu deveria formar o meu fundo de emergência? O conselho que eu te dou é que você deveria formar o seu fundo de emergência em 1 ano. Então, se você ganha R$ 2.000 por mês e é servidor público, você deveria ter R$ 6.000 guardados. O que daria, então, R$ 500 por mês.
Então você teria que se esforçar para guardar R$ 500 por mês. Mas uma dica que eu te dou é a seguinte: R$ 500 de 2.000 eu sei que é muito dinheiro e pode fazer muita falta para você. Então o que eu te aconselho é o seguinte: guarde menos dinheiro por mês, cerca de 300 ou até 250, e reserve o seu 13º para isso. Porque se você reservar R$ 300 por mês, no final do ano você vai ter 3.600 e com o 13º você já vai ter R$ 5.600. Então você vai ter praticamente o seu fundo de emergência montado. Poxa, Flávio, mas faltou R$ 400. Esses R$ 400 você pode, por exemplo, fazer um bico ou pegar o dinheiro de outra forma. Eu estou só mostrando para você que você pode montar o seu fundo de emergência de uma forma que você sofra menos por mês, mas o sacrifício que você vai fazer é usar o seu 13º para formar esse fundo de emergência. Então não tem segredo, você simplesmente vai fazer a conta de quanto você precisa para o seu fundo de emergência e dividir isso por mês. Se você acha que um ano é muito tempo, diminua isso para um tempo que você acha razoável. Mas o importante é, você tem que formar o seu fundo de emergência no menor tempo possível. Se você vai receber algum dinheiro de algum trabalho, ou se você trabalha por fora de alguma maneira, jogue tudo no fundo de emergência. Monte isso o mais cedo possível, porque ele vai ser essencial para proteger seus futuros investimentos. E quando você tem esse dinheiro para proteger os seus investimentos, você fica muito mais empolgado em investir todo mês, já que você vai ver seu dinheiro crescer e não vai usar tão cedo. Você só vai usar realmente se aquele dinheiro do investimento estiver num planejamento. Por exemplo, você está guardando dinheiro de um investimento para viajar, fazer uma viagem que você sempre sonhou. Então, quando o dinheiro for juntado ou completado, você vai usar. E quando você alcançar um sonho juntando dinheiro dessa maneira, investindo, isso vai te empolgar muito mais e você vai se sentir mais confiante e vai organizar mais e vai conseguir progredir investindo e sendo mais organizado financeiramente. Então, para finalizar esse vídeo, que está bem grande já, a primeira coisa que você vai fazer é montar o fundo de emergência, calcular quanto é esse fundo de emergência e dividir em no máximo um ano. O máximo de tempo que você deve gastar para formar um fundo de emergência é um ano. E nesse um ano você tem que se virar e montar o seu fundo de emergência, porque ele é essencial para proteger seus investimentos, tá ok? Então na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos ver como criar um orçamento mensal para você se organizar e saber para onde seu dinheiro vai e o que você está fazendo com o seu dinheiro, tá ok? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.